Bem-vindas e bem-vindos a Isso Não É um Podcast. E nesse episódio eu recebo ele, que é meu conterrâneo de Campos dos Goytacazes. Ele que é gato, é chique, é médico e apresentador. Fred Nicásio. E aí, galera? E aí, Manu? Bem-vindo! Tava ansioso por esse momento, empolgado. E aí, me conte, Fred. O que você quer saber? Eu quero saber tudo, segredos e fofocas. Eu adoro quando ela bate a unha assim. Podia botar uns pregadores aí pra você fazer. Tchá, 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 tchá. Me conte, Fred, como é que foi, assim, nessa temporada aqui do podcast? Eu tenho encontrado com muitas pessoas e a formação do casting, né, assim, dos convidados e convidadas, veio muito dessa marca, assim, da autenticidade, a marca própria. Nesse mundo em que a gente tá tão nessa coisa assim, todo mundo tudo igual, todo mundo fugindo das origens, das raízes, todo mundo querendo ir para um caminho que tá posto. Essa coisa de assim, essa é a minha marca, isso sou eu. E eu acho que você traz muito isso, né, assim, desde quando você fala da medicina, que é uma coisa humanizada, uma coisa de olhar para o sujeito. Porque só dá pra gente olhar para o outro como um ser humano quando a gente consegue olhar a nossa humanidade também, a nossa diferença e tal. Perfeito. E agora você tá aí apresentador de um programa que tem essa coisa, né, assim, do despertar você, a sua marca, o seu valor. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje vamos falar de trás para frente. Hoje você está em São Paulo, Isso. apresentador chiquérrimo, lindo e belo. Como que foi, assim? O que te trouxe até aqui? Na verdade, objetivamente, para São Paulo, quem me trouxe foi meu marido. O amor. O amor, né? Eu casei e aí me mudei do Rio para cá. Mas sim, acho que essa coisa da autenticidade, da verdade, né? Eu sempre falo muito isso, a verdade. Gente, verdade é uma energia que ela não aceita interrupção. Para ela fechar a conta certinho, tem que seguir o caminho dela. Eu acho que se respeitar a sua própria existência é a maior verdade que você pode ter na sua vida. Peraí, quem sou eu? Mas para você poder conseguir encontrar a sua verdade, você tem que entender quem você é. Sim. Então começa daí, tipo, peraí, tá, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô vivendo ou eu tô existindo? Eu quero existir em plenitude, eu quero ser quem eu sou na minha totalidade, na minha individualidade. Então, eu comecei a minha vida, na verdade, meus primeiros passos em direção à minha carreira, que é o que se tornou, que também não era uma coisa planejada. Eu não imaginei que eu fosse ser um apresentador, muito menos da Netflix. Nunca pensei em apresentar Queer Eye Brasil, que é o meu programa que estreou mês passado. Assistam, tá lindo. Então eu nunca pensei em chegar nesse lugar, mas eu sempre imaginei que eu pudesse fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem, por algum motivo. Então eu fui construindo a minha identidade em cima da minha individualidade, me respeitando, me entendendo. Isso não foi tão fácil, né? Isso nunca é assim tão fácil. Isso a gente vai entendendo aos poucos, com dores, com prazeres, com amores. E aí cheguei a São Paulo através do grande amor da minha vida. Vim pra cá, morar aqui, e aqui estou. Tamo aí. E o que você traz de Campos com você? Como é que é essa coisa pra você de vir de Campos? Hoje eu tava vendo... Hoje não. Hoje eu tava vendo seus stories, tava você falando Pocá. Eu falei, isso é da água de Campos. Pocá é uma coisa que eu falo. Eu tenho muito linguajar, assim, sabe? De Campos, cabrunco, assim, lamparão. Tenho muito isso de lá. Mas eu costumo falar que a minha infância, a minha adolescência em Campos foram um pouco sofridas, né? Sim. Eu acho que, assim... ser uma pessoa LGBT numa cidade do interior, tão colonialista, tão bairrista como é a cidade que a gente nasceu, sabe muito bem disso, onde as pessoas têm que ter nome, sobrenome, aquela coisa toda. E eu, vindo de um bairro periférico, uma família preta, que ascendeu socialmente em algum momento da vida e furar esse bloqueio social, isso foi uma ruptura muito grande com muitas coisas para mim, questão de aprendizado, mas também foi muito doloroso em alguns momentos, porque é muito diferente o tratamento de uma sociedade para uma família preta e para uma família branca, sem dúvidas. Não importa se você tem dinheiro, né? Baco Exu do Blues fala, inclusive, lindo, né, gente? Ponto. Fala
isso numa música dele, cara. Fiz milhões e ainda continuei preto. Entendeu? São só notas. Isso não vai mudar minha cor. Né? Então, assim, eu trago algumas marcas de Campos que eu costumo falar assim, gente, eu vou a Campos para poder cumprir alguma agenda e volto. Porque você é muito família também, né? Você é muito próximo da família. Eu tive muito isso já. Eu fui criado numa família que tinha muitas intensidades em todos os sentidos, né? Meu pai é militar, minha mãe é evangélica. Então, assim, eu cresci num lar entre militarismo e evangelho bem raiz, assim. E eu uma criança viada. E aí, então, tipo, tinha um apoio da família, tive muito apoio, mas em algum momento isso se desestruturou, né? Desmoronou, porque as relações não se dão mais, não conseguem progredir, não conseguem prosperar a partir do momento que eu passei a ser a frustração de tudo aquilo que os meus pais um dia projetaram para mim. Né? Então, ali começam as relações de paternidade, de maternidade, elas vão se rompendo e a vida aí tem que seguir, né, Manu? Tem jeito, né? Tem que eu falo muito isso, eu falo muito de relacionamento abusivo e eu faço questão de marcar que, assim, o primeiro relacionamento abusivo, ele começa na família. Exato. Né? Porque a gente fala muito, ninguém chega num relacionamento abusivo com 20 e poucos anos e do nada, né? Assim, a gente tem referências que na família se confunde muito amor com cuidado, né? Assim, Perfeito. olha, você não pode fazer, eu sei o que é bom pra você, eu sei o que é seu bem. E assim, não, você não sabe, porque aí entra no que você tava falando, que assim, muito, muito incrível como você começou, né? Assim, trazendo essa coisa da verdade, porque a noção de verdade que a gente tem é uma noção muito cristã, né? Sim, a verdade, sim. eu sou a verdade. É uma única verdade, né? Não é a sua, né, verdade. E como que é isso? Como que foi essa coisa pra você, assim, de entender assim, não, peraí, eu não tenho que servir a ninguém. Eu sou eu e essa é isso. Assim, não tá pra negociação. Eu acho que esse processo, eu ainda vivo isso até hoje. Eu acho que o autoconhecimento, eu chamo isso de autoconhecimento. Essa coisa de você bancar quem você é, a sua verdade, é se conhecendo, como eu falei. Eu acho que isso não acaba, né? Até hoje eu tenho coisas, cara, como que eu me submeti a isso? A essa altura do campeonato, eu deixei que falassem assim comigo, ou que fizessem isso comigo. Eu não me respeitei, eu não ouvi a minha intuição, por quê? Então, assim, até hoje eu aprendo com isso, né? Mas quando você é adolescente, quando você ainda não tem uma independência moral, financeira, uma inteligência emocional para poder conseguir lidar com as questões da vida, você está muito mais fragilizado. Então, vulnerável. Então, as suas escolhas, elas são muito pautadas em cima de escolhas que fizeram para você, né? Você não tem muito o que fazer. Você depende daquelas pessoas para poder morar, poder estudar, poder andar, poder vestir. Então, você tem que se submeter. Mas acho que em algum momento da minha vida eu falei assim, cara, não caibo nesse lugar, sabe? E o que tem de mais incrível, né, assim, na minha jornada, assim, que eu olho para trás e falo assim, esse dia eu tava no carro, assim, andando com o Fábio por algum motivo, vindo de algum lugar. Fábio é meu marido, meu esposo. E a gente falou, e aí eu comecei a chorar. Aí ele, o que houve? Assim, eu tô muito orgulhoso. Ele, orgulhoso de quê? Orgulhoso do homem que hoje eu me tornei. Porque eu estava no momento presente, sabe? Andando no meu carro, com meu marido, com meu cachorro, vindo de algum lugar para outro lugar, fazendo o que eu quero, sem passar ninguém para trás, sabe? Sem prejudicar o caminho de ninguém, mas não me auto-sabotando, sabe? Então isso foi muito massa, assim. Então aquilo me emocionou porque eu vi, cara, da onde que eu vim e aonde que eu estava, assim. Eu tive aquele paralelo, falei, caraca, que massa. Eu me tornei uma pessoa que eu me orgulharia. Então isso é muito massa, sabe? Essa conquista. E isso é com o tempo, isso é passo a passo, isso não vem assim pronto. Não é da noite pro dia que você vai se ver independente e inteligente emocionalmente para poder conseguir suportar os rojões da vida. Então acho que a minha vida foi meio assim, e tem sido ainda, né? A cada novo desafio, a cada novo aprendizado, eu vou entendendo outras questões que eu nunca tinha tido contato, na verdade. Porque isso, eu estava conversando com o Lucas, né, que tá no primeiro episódio aí do podcast, foi com o Lucas. Amigão seu. Meu amigo de infância. Psicanalista também, né? Isso. Eu vi. E a gente tava falando duas coisas que você tá colocando aí, que eu acho que é massa a gente entrar,
que é da gente entender o sofrimento como uma coisa que tem um componente social, e que a gente estava falando isso quando a gente estava falando de Campos, que a gente falou assim, olha, quem nasceu em Campos já nasceu treinado na indústria do fake, do golpe, das coisas estranhas, porque isso, Campos é um lugar coronelista, racista, machista. Então, nós saímos de Campos, né? Assim, eu não tô mais lá, você não tá mais lá, Lucas não tá mais lá. Mas essas Lucas também é campista? Lucas é campista. Gente. A gente estudou junto na escola. Entendi. Achei que você havia estudado juntos na faculdade. Não, na pós. Não. A gente fez depois a mesma faculdade, mas depois, a gente seguiu de Campos. E a gente estava falando disso, assim, de que em Campos tem uma coisa aí, quando a gente é criado nesse lugar, a gente vai vendo a dimensão das violências. E que aí você fica assim, quais são as saídas para quem vive num lugar assim, em que há um pacto social, para além do pacto civilizatório, há um pacto social daquela cidade que te coloca num lugar, que te vigia, né? A gente estava até um pouco falando agora aqui no off sobre essa coisa da vigília e tal. É uma coisa que todo mundo te conhece, então você tem que saber quem é o seu sobrenome, o que sua mãe vai dizer disso, o que seu pai vai achar disso. E que a gente precisa levar em consideração isso na nossa história, assim, sim. Olha, isso não é meu, São grandes violências que a gente sofre, né? Mas isso, eu acho que isso parte também do você não ter a escolha, você falou aí, né? Tipo, eu sei o que é melhor pra você, não anda com fulano, não anda com Beltrano. Gente, mas é a minha formação, são as minhas identificações, são as minhas conexões. Como assim eu não vou andar com alguém que eu me conectei? Sim. Mas por que não é porque ela pega geral? Eu também quero pegar geral! Eu quero andar com ela porque ela pega geral, exatamente por isso que eu gostei dela, entendeu? E daí, sabe? E isso, nas cidades de interior, quando você intersecciona sexualidade e raça com isso, nós temos um combo de dores. Um combo de dores, porque você não pode ser viado, você não pode... Você já é olhado torto porque você é preto. Então você começa com um monte de... no seu caso, essa coisa de Guarulhos, que é de Guarulhos. De Guarulhos, entendeu? De ser de um bairro periférico. É lá de Guarulhos. Já fica meio tipo... Entendeu? A galera já olha meio torto, entendeu? Não é do centro, não é lá da Pelinca, da Formosa, né? Sim. Que coisa, né, Manu? A gente você fala isso aí, você pensa assim, gente, que eu tava explicando pra alguém, não lembro pra quem que eu tava explicando essa história de Campos. Eu falei assim, gente, Campos teve um negócio de Guarulhos que queriam emancipar, lembra? Que Campos falou assim, Guarulhos não é Campos. Não é Campos. Gente, Guarulhos é um bairro de Campos, tipo assim, é 5 minutos desse centro. Esse centro é uma ponte, gente. Uma ponte. E as pessoas tratam como assim, que você vê, é esse ranço assim, da pessoa querer ter alguém pra odiar. Exatamente. Né, assim, classista. Isso, classista. Tem que ter uma escória. E às vezes, cara, o valor que as pessoas têm financeiramente, falando tipo as casas, os carros, é o mesmo. Mas assim, porque ela mora lá, quem mora do lado de cá se acha. E é isso. Tanto que na minha adolescência, quando eu ascendi socialmente, na minha família, né? A gente mudou de Guarulhos para o centro. Era um objetivo de vida dos meus pais, morar no centro. O estigma, é por conta do estigma social. Sim, porque você tem que se livrar de alguma coisa que te dá um ranço pra andar com esse mas aí você anda de carrão, você faz faculdade, não sei aonde, então, mas você mora em Guarulhos. É como se morar em Guarulhos fosse uma coisa muito ruim, gente. E aquilo é um berço de cultura. Gente, Guarulhos, gente. Meu Deus, Guarulhos, Fundão, Cidade de Luz, Parque São José, meu Deus do céu. É isso. Eu, depois de Andei velha, muito ali, gente. Eu fui fazer umas fotos com o Fernando Borges, do Varanda Amarela. E aí eu fui pra casa. Só que foi agora, recém, tem uns 2 anos. Eu já moro fora de Campos desde os meus 18. Aí eu fui lá na casa dele, ele passou o endereço, ele falou assim, olha, é no Fundão, é um bairro meio assim. Eu falei assim, gente, mas você mora num lugar chiquérrimo, num lugar onde ele mora, lá esse Fundão, que é perto de um rio, na beira do rio. Pra mim é um lugar chiquérrimo. Ele falou, isso não, as pessoas de Campos, ele falou, eu tinha um bar aqui, o Segunda Casa funcionava lá. Eu cheguei aí nesse Segunda bar. Casa. Ele falou que as pessoas achavam que assim, nossa, do outro lado da ponte, como se fosse uma coisa. Eu falei, gente, que loucura. Né? Assim, então tem... Só por atravessar a ponte. E um lugar super estruturado, sabe? De bom gosto. E é isso. Então, e um lugar bonito, na frente do rio. Sabe? Mas aí a gente volta de novo para esses estigmas, né?
Que a sociedade nossa, ela é muito pautada nisso, né? Ela adora botar regras. O que pode, o que não pode, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que não é bom. O que não é bom? Depende bom pra quem? Bom pra quem? Pra quem? Entendeu? É questão de referências. Depende de quem tá recebendo bom, depende de quem tá recebendo ruim. Onde que você acha que você estaria hoje se você tivesse sido o que é bom pros outros? Fudido. Eu tá fudido. Não ia estar aqui com você hoje. Não tá apresentando um programa lá na Netflix. Não ia ter formado em medicina. Não ia ter casado com um cara que me ama. Não ia ter feito nada. Ia ter ficado em Campos. Não sei, nem sei, gente. Não gosto nem de pensar. Eu falo muito isso. Né? Por mais que minha mãe tenha criado a gente, ou minha irmã, tipo, meus pais sempre apoiaram muito o que a gente queria fazer. Mas eu falo muito isso, assim, tem coisas que são incutidas na sua cabeça, não precisa dizer assim, você tem que fazer isso. Quando a pessoa diz assim, porque fulano se deu bem que é casado com um médico, fulano se deu bem, aí você fica entendendo assim, isso que é se dar bem. Então, dentro dessa perspectiva, eu me dei mal. Porque isso, eu não sou casada com ninguém, eu não sou médica, entendeu? Eu uso as unhas desse tamanho, eu não me dei bem. E me desligar disso, dessa coisa do que era, porque isso, se eu tivesse feito o que era bom pros outros, eu tava em Campos, sendo mulher de médico, né? Com a barriga no fogão. É o status, é isso. Sim. É o status, é a segurança. Eu até entendo que existem várias formas de tentar dizer eu te amo nisso. Né? Isso também, a gente tem também que olhar para a história dessas pessoas que desejaram isso pra gente com muito carinho, com muita, né? Porque são outras estruturas, são outras formações. Eles jamais tiveram acesso a essa inteligência emocional que a gente tem hoje. Eles nunca puderam conversar sobre esses estigmas com os pais deles. Então a gente tem que entender também que existe uma limitação da parte deles de intelectualidade, de vivências, de experiências, de saber lidar consigo mesmo, de se autoconhecer. Entendeu? Então assim, eles vão acabando repetindo padrões de comportamento porque eles viram que aquilo deu certo para alguém. Então eles querem o melhor pra gente. Só que às vezes o que eles querem de melhor pra gente não é o melhor pra gente. Né? Cada um tem uma vida, tem um ori, né? Candomblé e as religiões de matriz africana falam muito isso, ori, cabeça. Cada um tem o seu destino, tem essa cabeça para poder seguir. Então você precisa entender qual é o seu caminho. Qual é o caminho que eu tenho que trilhar a partir do momento que eu entendi a minha existência. Isso tem que acontecer. Isso pode ser incentivado ou não pela família base, né? E se você está numa cidade que é uma capital como São Paulo, como Rio, como outras cidades maiores, mais desenvolvidas, onde tem um fluxo maior de pessoas, onde existe uma pluralidade, né, uma diversidade que se comunica, que se conecta, querendo ou não, isso fica um pouco mais fácil, mais diluído de você conseguir lidar. Porque, por exemplo, São Paulo, gente, não tem como você esconder uma travesti de uma criança. Entendeu? Em Campos tem. Aí ele vai descobrir que existe travesti com 17 anos. Quando ele entrar na faculdade, que alguém falar e de uma vez descobrir de uma forma super pejorativa. Né? Parece que tá ali na 21 de abril. Exatamente, entendeu? Eu lembro de uma história, quando a gente, olha só que eu vou desenterrar agora. Eu tenho várias amigas travestis, né? Várias, amo as minhas travas. Aliás, eu amo andar com as minhas travestis porque elas são a ruptura da sociedade, sabe? E isso é muito massa, eu me orgulho muito de estar com elas, eu aprendo muito com elas. E eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro carro lá, lá em Campos, gente, tem uma rua chamada 21 de abril. 21 de abril. De abril. Que é uma rua onde as meninas, as travas, ficam. E elas ficam ali e tal, fazendo que assim, o subemprego para elas é a realidade. É a prostituição. Não tem muito que elas possam fazer. Porque não se contrata, não se dá oportunidade, né? Então eu lembro que a gente nunca podia passar ali. Nossos pais não deixavam, ainda mais à noite, imagina. Cortavam volta de carro, podendo não passar ali. Quando eu ganhei meu carro, a primeira coisa que eu fiz foi passar lá à noite, gente, poder ver. Passei devagarzinho, assim, olhando na cara de curiosidade. Só porque não podia.
E eu lembro disso, dessa minha curiosidade de querer vê-la, de querer olhar pro rosto dela. Porque tinha o estigma, do estigma que a gente tava falando, da violência. Nossa, ali é perigoso. Perigoso. Aí bota uma culpa nelas, mas não é, cara. Elas estão se defendendo de agressores. Sim. A transfobia sempre existiu. Hoje que se fala muito mais disso, porque hoje elas têm voz. Elas têm, por exemplo, uma Érica Malunguinho, que é uma parlamentar. Sim. Travesti, preta nordestina, parlamentar. Então ela tem como falar dessas violências de outro lugar que ninguém nunca teve. Né? Então você acredita, cria-se um imaginário coletivo sobre o que é uma travesti. A Linda Quebrada falou isso no Big Brother, né? Que ela estava ali para poder ajudar a reconstruir esse imaginário. Porque fala assim, travesti, o que vem? Não tem que vir isso, que a maioria das pessoas... Sabe? Travesti também é mãe, também é filha, também é criança, também é adolescente, também tem história. Sabe? São essas individualidades que têm que ser respeitadas. Por que eu falo tanto das minhas meninas, hein, gente? Entrei nelas agora, engatei a barquinha. Porque a gente estava falando de campos, da Então, isso, porque eu quis ir lá, porque era proibido, porque não podia, porque era perigoso. Eu fui lá, o mais perigoso. Gosto, porque quero. Isso localiza, né? Assim, eu acho que eu fiquei muito com isso. Eu tinha, com a minha sexualidade, eu fui perder a virgindade com 19 anos, o que já era considerado velha, né, na época. Quando você mudou pro Rio? Quando eu mudei pro Rio. Por quê? Porque em Campos não podia era dar. isso. Não, se você vai dar em Campos? pegar as pessoas, beijar. Nossa, beijar. Piranha. Era uma coisa assim, ui, que piranha. Ela foi na festa, ficou com dois. Ou ficou com um nessa festa e o outro na outra. Gente, aí você vê quanto de experiência que você perde, né? E aí, assim, eu só pude ser piranha depois de velho. Depois assim, peraí, eu quero... Igual você falou, né, assim, mas é com ela que eu quero andar. Eu só fui ter isso, assim, é isso que eu quero viver depois de velha também, assim, de... Peraí, mas eu quero viver isso, de descolonizar esse ideal de que, assim, da boa, da santa, da bela, do não sei o quê. Eu falo muito isso, assim, dos ganhos que a gente tem quando a gente faz essas rupturas, que está trazendo muito bom esse nome da ruptura, que eu acho que é importante convocar as pessoas a fazerem rupturas com o que faz mal a elas. E muitas vezes isso tá bem na origem, né? Assim, tá na família, tá no, sabe, geralmente no relacionamento. Tá lá, né? Sim, porque é onde a gente aprendeu a funcionar no mundo, né? Isso, é mudar o mindset, sabe? É tipo, gente, calma aí. É sair daquele transe, daquele ritmo hipnótico. Eu falo que existem vários ritmos hipnóticos. Muito bom. Assim, existem ritmos hipnóticos. Assim, gente, você, por exemplo, você vai para uma cidade como o Rio, é outro ritmo hipnótico, gente. É outra coisa. Você vai para uma cidade de interior, é outro. Assim, as pessoas lá estão hipnotizadas por um ritmo. Se você demora, você entra naquilo, você não consegue sair. Aquela passa a ser a sua realidade. Então, quando você consegue se entender, se autoconhecer e saber, não, aqui eu preciso estar assim. Você entra naquele ritmo, você sai. É tipo sair lá da Matrix. É isso. Você entra e sai. Isso também, gente, são momentos importantes que eu preciso aprender a lidar com diversas situações na vida. Eu preciso aprender a lidar com diversas ocasiões, com diversas pessoas, maneiras. Então, essa coisa de você ter essa versatilidade, ser esse camaleão, isso também é uma qualidade. Isso não pode ser visto como uma falsidade. Não, cara, é adaptação. Todo ser humano tem que ter tem que ter, ou se não tem que tentar desenvolver. Porque isso é importante para a sua sobrevivência. Sim. É porque isso quando a gente estava falando do seguir o que o outro diz que é bom para você e tal, é uma segurança. Eu trabalho isso muito com as minhas pacientes, né? Hoje eu atendo mulheres e eu vejo muito isso, como que assim, tem certos lugares que são lugares de desconforto, que são lugares, por exemplo, se eu estivesse em Campos até hoje, ia estar desconfortável, ia estar ruim, o negócio falou assim, ia estar fudido. Mas é uma sensação de que assim, tá ruim, mas tá seguro. Parece que tem uma segurança. E que a gente fica se sentindo assim, incapaz de sustentar. Porque é isso, quando você pisou em São Paulo, foi fácil? Não foi. Quando você foi pisar na faculdade de medicina, foi fácil? Não foi. Quando a gente vai fazer? Quando você foi pisar pra apresentar o programa na Netflix, foi fácil? Não foi. Na barriga, gente. É um e ganha o jogo quem atravessa esse desconforto. É isso. Eu aposto nisso, né? Da gente fazer dos nossos espaços a nossa segurança e não seguir isso, né? Porque é isso. Se eu tivesse casado com um médico, talvez fosse um lugar mais seguro do que eu estar ralando a minha tchaca hoje no asfalto para fazer minhas paradas, né? Então, às vezes é mais seguro, mas não é o caminho mais feliz. Não é, né? Porque não é a sua verdade. E não é o mais próspero. Às vezes você ia ficar ali naquela mesmice, você não ia prosperar, você não ia ter tanta visibilidade, você não ia estar tão completa, tão realizada. Eu acho que às vezes, assim,
a gente tem que pensar na gente como uma semente, cara. Para aquela semente quebrar e germinar, ela tem que ter muita força, gente. É um caroço. Ela tá quebrando aquilo de dentro para fora com uma folhinha. Para aquilo brotar e aquilo frutificar da árvore, das folhas, das flores, da fruto, é um tempo, não é da noite para o dia. Então isso é uma construção. E dói, gente. Crescer dói. Crescer dói. Repita comigo. Crescer dói. Porque cara, não é fácil, não cai do céu, mas você tem que ter inteligência emocional. Entender, cara, caraca, por que eu estou passando por isso? Se eu estou passando por isso, eu preciso aprender tudo que eu tenho que aprender agora, porque é igualzinho prova. Você vai ter que voltar aqui, bebê. Então, assim, tá aqui, observa, olha de longe o problema, olha o que está acontecendo, avalia se isso já aconteceu, como que você se comportou nessa mesma situação há anos atrás, se faz diferente. Porque se você fizer igual, vai terminar igual, não tem escapatória. Né? Então, assim, faça diferente, se posicione de maneira diferente, pense diferente, que você vai ter resultados diferentes. Pode ser o melhor? Pode não ser o melhor, mas já vai ser diferente daquele outro. E aí, se não for tão bom, faz diferente da outra vez. Mas, assim, eu sempre penso isso, sabe? Estar com o coração aberto, poder aprender tudo que eu tenho que aprender nesse momento e passar para a próxima fase tranquilo, fechar ciclos com o coração tranquilo, sabe? Eu priorizo muito isso, sabe? A minha paz. O que me traz paz hoje? O que me traz sossego? A minha tranquilidade. Eu estou bem comigo mesmo? Sabe? Eu olho para mim e falo assim, caraca, eu posso chorar de orgulho pelo homem que eu me tornei? Isso eu não quero perder. Isso é inegociável, Manu. Inegociável, sabe? Essa dignidade de ser quem se é, isso é inegociável. Então, isso é muito incrível. E o caminho para poder você conseguir qualquer coisa de sucesso na vida, para mim, é esse. Se respeitar. Auto-amor, autocuidado. Tem uma frase iorubá que fala assim, antes de banhar os seus filhos, Oxum banha as suas joias. Oxum é uma orixá feminina da beleza, do brilho, da fertilidade, da prosperidade. Ela se cobre toda de ouro e ela tem um espelho. Então, ela oferece o ouro para quem chega até ela. Agora, quem tenta roubar dela, ela mostra a arma mais forte que ela tem, que é o próprio espelho. Ela mostra a pessoa para ela mesma. Então, assim, antes dela banhar os seus filhos, ela lava as suas joias. Assim, antes dela cuidar do outro, ela cuida de si mesma. Quando a gente fala no avião, caso haja despressurização, pegue a máscara, coloque em você. Você pode ser mãe, mas coloque em você, depois do seu filho. Então, assim, amor próprio. E isso não é egoísmo. Isso não pode ser visto como egoísmo, como... Não é sobre egoísmo, é sobre auto-amor. Porque se é amar ao próximo como a mim mesmo, qual é o meu padrão de amor por mim? Quanto mais eu me amo, mais eu consigo amar o próximo. Então eu preciso me amar mais para poder conseguir amar mais você, amar mais o outro. Porque, cara, quem trapaceia o outro se auto-sabota o tempo todo. Porque não tem amor próprio para não se auto-sabotar. Vai deixar de fazer algo com o outro? Não vai. Então, acho que é uma estrutura mais de alto amor que vai se refletir no outro com seus comportamentos. Muitas coisas, amigo, que você falou muito importantes aí na sua fala. E que eu acho que a gente pode ir entrando, eu acho que assim, principalmente para as mulheres que estão ouvindo a gente, porque isso é o que eu bato todo dia lá no meu Instagram. De assim, essa coisa do amor próprio, ela foi muito esvaziada, eu acho. Assim, ficou uma coisa assim, se ame, como se fosse simples. E essa cena que você contou, tem muitas coisas no que você falou que eu quero que a gente vai entrando. Vamos lá. Mas essa cena que você contou, do você no carro, você fazendo essa análise do caramba, que orgulho de onde eu tô. Nossa, isso, além de ser muito bonito, isso é tão importante, porque a gente não faz isso. A gente fica numa lógica de cobrança tão grande que a gente tá achando sempre que a gente não chegou. A gente não chegou lá, E a gente que tá na internet falando sobre essas coisas, muitas pessoas devem ver você e falar assim, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero me amar igual a esse cara. Eu quero ser de bem com a vida igual a esse cara. Mas não quer passar o que você passou. Então, a gente precisa entender, assim, os nossos processos. Entender, assim, cara, de onde eu vim? Eu faço isso muito com os meus pacientes, assim, pera, vamos recapitular a sua história.
Olha onde você estava 3 meses atrás. Há 3 meses atrás você estava me contando essa história. Porque em análise tem muito isso, né? A pessoa se repete. Às vezes a pessoa fica anos contando a mesma história. Mas eu digo, não é sempre a mesma história. Você está contando por um outro ângulo. Olha como você está num outro lugar. Então, esse processo, é o primeiro ponto, né, que eu te pergunto. Esse processo de fazer isso é uma coisa que aconteceu, foi uma epifania que te deu aí nesse dia, ou isso tá nas suas práticas de autocuidado também, assim, peraí, deixa eu olhar meu processo. Caramba, eu caminhei, bicho. Eu não cheguei aqui como é que é isso? Eu desenvolvi isso. Em algum momento, acho que até por uma intuição. Eu falo que eu sou muito intuitivo, eu sinto muitas coisas ao mesmo tempo. E eu respeito muito isso, aprendi a respeitar esses momentos. Então, assim, eu aprendi a olhar para trás e falar assim, peraí, isso aqui que eu fiz foi muito legal. E me nutri disso, porque isso me nutre de empolgação. Isso é como, poxa, eu acertei aqui, vou fazer de novo. Eu me dei bem porque eu fiz assim. E aí você vai entendendo como fazer e por que fazer. Porque mais do que você entender como que você vai fazer, é por que eu tô fazendo. Eu quero realmente fazer isso? Sim, eu quero. Mas por que eu quero? Tá, porque eu entendi isso. Então, assim, quando você começa a praticar isso e eu comecei a olhar para mim mesmo com orgulho, eu falei assim, que legal, cara. Que legal, porque você falou uma coisa que é real. A gente entra numa máquina de nunca alcançar o objetivo. Que objetivo é esse? Que nunca está alcançando. Gente, existem objetivos que são implantados, não são seus. São de outras pessoas. Então, sabe, se você não se desligar disso, você nunca vai alcançar a expectativa do outro, porque é do outro, não é a sua. Né? E por mais perfeito que você faça, alguém vai se frustrar nessa história. Então, que não seja você. Entendeu? Que o outro aprenda a lidar com as suas próprias frustrações. Ah, mas fulano não vai gostar. Meu amor, tudo depende da forma como você vai falar. Verdades ditas com amor. O amor é a única... Eu falo que o amor é uma entidade que sempre fecha a conta. O amor, ele sempre... Cara, nunca na minha vida eu me arrependi de agir com amor. Porque toda vez que eu agi com amor, eu podia me fuder aqui. Mas eu tinha certeza que em algum momento eu ia ser glorificado. Eu ia sair daquilo, porque, cara, eu tô sendo sincero, é a minha verdade, é o meu amor próprio, é real. Então, tipo, isso não vou ficar assim para sempre. Como não fiquei. Então, assim, cara, o amor, ele não deixa dívidas, ele fecha a conta, sabe? Então, cara, vai valer a pena. Agora, cara, verdades precisam ser ditas. E às vezes tem algumas verdades que somente você pode falar para alguém. Isso é a sua responsabilidade. Tem pessoas que só eu posso alcançar. Tem pessoas que só você pode alcançar. E aí, se eu me privo de falar a verdade para ela, eu estou me boicotando e estou boicotando a evolução dela também. Porque eu estou vendo ela fazer merda e não estou fazendo nada por ela. Que amor é esse? Que eu não chego... Amiga, vem cá. Não faz isso, mano. Tá? Você vai se fuder, você vai fuder o outro. Não é legal. Porra, que cuidado é esse? Que amor é esse? Não, gente. Amor é chamar pro cara perto e falar assim, não é legal, mas eu tô contigo. Essa é uma verdade dita com amor, com delicadeza, com gentileza. Como eu gostaria de ouvir as minhas verdades? Como eu gostaria de ter os meus puxões de orelha? Com delicadeza, poxa, porque eu sou um cara bacana. Eu não quero que alguém fale comigo de uma maneira rude que vá me machucar. Mas alguém precisa falar para mim, Fred, não é legal isso que você fez. E assim a gente vai crescendo, sabe? Então acho que eu despertei isso em mim de olhar para trás e falar assim, caramba, isso aqui que eu fiz é legal. Tanto que nesse dia eu chorei, porque eu falei, cara, eu tenho tudo que eu sempre gostaria de ter na minha vida. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um cachorro, que é uma gracinha, tenho um marido, tenho 2 profissões que a galera não sabe. Eu sou fisioterapeuta e depois eu fiz medicina. Então eu tenho 2 áreas da saúde, sabe? Caraca, que felicidade é essa que eu nunca alcancei? Que objetivo é esse que nunca foi alcançado? Cara, é o caminho, é o prosseguimento. E eu vou continuar sendo feliz quando eu conquistar outras coisas também. Mas eu já tô
massa, já tô feliz. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, eu acho, sabe? E isso que você tá falando é muito legal também, porque há essa tendência das pessoas, porque assim, o autoconhecimento, os processos de evolução interna, que são nossos, eles não são só bonitos, né? Assim, eles são dolorosos, eles são caóticos, eles são muitas coisas. E isso, assim, parece quando a gente fala assim, rompemos com essas normas que são postas de pessoas que falam que estão falando isso pro nosso bem, e isso é controle. Fica parecendo que a gente tá querendo um lugar que é só o algodão doce, né? Eu falo muito isso, o mundo não é algodão doce. E isso você tá falando de, assim, de poder fazer um apontamento com esse cuidado. Isso eu acho que fica uma coisa muito maldita, né? Assim, eu não vejo dizerem por aí isso, porque fica assim, a crítica isso não é amor, isso é controle. Tá, mas como tá junto? E você construiu aí uma frase de uma forma muito massa, assim, é isso, não foi legal, mas eu tô aqui com você. Isso. Que não é assim, se você fizer isso, que isso eu ouvi muito, assim ninguém vai querer ficar com você. O que é dito é isso, né? Assim ninguém vai querer ficar com você. A rejeição, ela é reforçada, né? Sim. A solidão, a rejeição. Um castigo, né? Uma coisa penitente, não uma coisa assim, eu tô aqui, olha, é isso, mas vamos junto. Isso reforça assim, se você for diferente, você vai ficar isolado. Então você tem medo de ser diferente. Quantas vezes eu tive medo de ser esquisito? E hoje eu apresento um programa chamado Queer Eye. Então assim, eu me entendi muito queer nesse processo. Isso também é uma coisa nova, né? Porque algum jornalista me perguntou agora há pouco tempo, Fred, pra você o que é ser queer? Eu falei, cara, ser queer é isso. É você ser. Não é um objetivo, é você ser. É você ser, é você poder pintar a unha. Eu sempre quis pintar a unha. Por que eu nunca tinha pintado a unha? Olha que linda, gente. Por que eu nunca pintei a unha? Entendeu? Sim. Por que não? Queer é um espaço que te cabe, sem você ter que se apertar e se espremer para poder entrar e nem se expandir para poder alcançar lugares que não são seus. Queer é do seu tamanho. É ser você, é ser. Queer é ser. E isso é uma coisa que não é estimulada na gente. Você não pode ser você, né? Sim. Seja como fulano, seja como Beltrano. E a gente tem que tomar cuidado, a gente que está nessa evidência de mídia e tal, de não entrar nesse lugar também, das pessoas quererem ser a gente. Não, gente, a gente faz merda pra caramba também. Até chegar aqui. E outra coisa que é muito legal falar, nunca comparem os holofotes da gente com os seus bastidores. Né? Que a gente tá aqui montado bonito, deixa nem se mexendo, ó. Por trás. Porque, cara, por trás daqui a gente é gente normal, como todo mundo é. Sim. Todo mundo é gente normal. Todo mundo é gente normal. E isso tem que ser quebrado. Essa glamorização, isso não é bacana nem pra gente, nem pra ninguém. Sabe? A gente tem que ser exemplo pelo que a gente é atrás da câmera. Sim. Aqui é o resultado de tudo que a gente fez atrás da câmera. Entendeu? Aqui é resultado, aqui não é o começo de tudo, aqui é a montação final, para que vocês possam adquirir o que nós temos de melhor para poder dar. Né? Agora, por trás é suado, galera, é mó rolê para chegar aqui. Sim. Isso é massa, isso é história de vida, isso é construção, isso é existência, isso é você prestar atenção em cada passo que você deu. E a consistência daquilo que a gente mostra, ela diz de um bastidor, né? Eu vou fazer aqui a denúncia do Bastidores Fred. Porque como que eu conheci o seu nome? Como? A minha irmã Eu não sei. é caloura sua na faculdade. Tá. Ou não, ou você era acadêmico. Como que chama? O médico que ensina o estudante. Ela era residente? Não, na faculdade. Eu era monitor dela? Será? Você era monitor? Você estava no hospital. Hospital. E aí minha irmã falou assim, nossa, eu hoje aprendi a entubar com um cara. Gente, ele é muito, muito massa, ele é muito esperto, ele é muito... Gente, eu trouxe uma coisa que você trouxe assim, que você entubou muito massa, você entubou perfeito, e que você transmitiu aquilo. Nossa. E aí eu soube assim, quem é esse cara? Aí, Fred. Aí morreu, passou você. E aí depois a gente se encontrou, nem sei se na internet, a gente se seguindo e tal. Eu falei assim, caramba, ele é o Fred da intubação. Então assim, como que essa coisa, né? Porque eu acho que é importante a gente falar isso, porque assim, eu te conheço disso, você estava lá ensinando medicina, né? Eu não sei qual é o nome dessa coisa. No Ferreira. No Ferreira, então deve ser... Eu tinha acadêmicos, eu acho, né? Então era isso, né? Ela era acadêmica, ela estava na faculdade. Então, eu estava formado, estava ensinando para ela alguma coisa. Ela sempre pegava a galera, vem cá, isso aqui é interessante.
Eu acho que essa coisa... Nossa, que legal você me contar isso. Não, você nem sabia, né? Nos bastidores. Denúncia. Olha aí, que legal. Ou seja, isso que você está falando, porque eu acho que isso é importante a gente dizer para as pessoas. E eu tenho falado, quando eu comecei aqui dizendo, né? Tô falando da coisa da autenticidade e tal. Porque hoje a internet é tanta coisa falsa, é tanta pessoa assim, gente, se ame, e a pessoa por trás da pessoa, ela se odeia, ou ela trata mal os outros. Então, como que ela quer dizer assim, somos todos aqui um grupo de, vamos nos amar, vamos nos dar as mãos, quando lá fora ela não dá a mão a ninguém. E eu acho que tudo isso que você está falando, né, assim, das práticas de cuidado, tanto o que você está falando aqui, como o que você fala nas suas redes, o que você está falando no programa, é a sua prática. Você não tá vivendo uma mentira. A gente volta de novo na lance da verdade. De novo, a gente começou falando disso, né? Que a verdade, ela vai. Se você seguir... Cara, não tem como não fechar a conta, né? E olha que legal você me trazer isso, porque é o que eu acredito, sabe? E isso não precisa ser na frente da câmera, pode ser lá no hospital com os meus acadêmicos. Entendeu? É a mesma coisa que eu faço no Queer Eye, eu fazia lá com a sua irmã. Isso. Sabe, você passar algo de bom, seja como for, qual é o instrumento que você tem, qual é a sua ferramenta, você é bom no quê? Faça daquilo uma grande coisa. E, gente, mudar, às vezes a gente não consegue mudar o mundo, mas você consegue mudar pequenos mundos e grandes vidas. Sim. É isso, não precisa mudar muitos mundos, o mundo inteiro, não precisa estar em 190 países, não. Pode estar só lá no seu trabalho, só lá no hospital. Mas eu tenho certeza que a sua irmã, olha só que marca, a sua irmã, eu nunca fiz, não imagina, nunca fiz isso pensando em alguma coisa. Sim. Como que eu vou imaginar que ela era sua irmã, que ela... E assim como ela, eu acho que eu venho marcando a vida de algumas pessoas dessa maneira. E é tão maneiro isso, cara, quando eu fico até arrepiadinho. Eu fico muito feliz, sabe, de saber dessas histórias quando elas chegam a mim, porque isso é tipo assim, caraca, é isso, é aquela coisa de chorar de orgulho, sabe? Olha que legal, eu fiz isso naquela época, nossa, que massa. Aí você olhar para trás com gentileza e se orgulhar daquilo que você fez. Porque, cara, quando alguém fala alguma coisa que a gente fez de ruim, a gente fica se apegando naquilo. Nossa, eu sou isso, eu fiz aquilo. Beleza, o arrependimento, ele é uma coisa massa de poder acontecer, porque ele te tira daquele lugar de nunca errei, né? Então, reconheci, me arrependi, mas, cara, a vida continua. E aí? Você vai ficar nesse lugar não pode mergulhar na culpa. Não pode na culpa, é isso, mano. Então, assim, por que eu me apego tanto a sentimentos ruins, a acusações, e não me apego a coisas boas, a acertos, a momentos que eu acertei, que eu progredi, que eu evoluí como ser humano. Né? Então, você olhar para isso com carinho, com zelo, com atenção, é também autocuidado. Sim. E é o que você estava falando, né, da história aí de Oxum, disso, eu vejo isso muito com as mulheres, né? Muitas mulheres são amigas incríveis. Eu já fui muito essa pessoa, assim, de você, sabe, você tem sempre um conselho bom pra dar. Você, não, amiga, você é incrível, você é maravilhosa, olha pra você. Mas a gente não consegue, assim, dou ótimos conselhos para os outros. Para mim, eu não consigo enxergar a beleza. E a gente tem que exercitar isso, né, assim, uma gentileza, assim, peraí, eu não sou nenhuma penosa. E eu falo assim, é um meme nesse negócio, eu não sou nenhuma penosa. E eu sempre falei isso. Depende, E eu sempre falei assim, eu não sou uma penosa. Mas no fundo, eu achava que eu era uma penosa, assim, eu sou meio qualquer coisa. Porque a gente vai focando muito isso, esse ponto de chegar lá. E aí parece que as coisas que a gente está fazendo, que são muitas nuances, fica parecendo que assim, não chegou, ou eu tô fazendo errado, então eu sou um fracasso. E aí a gente começa a colocar um peso muito grande sobre o nosso percurso, que vai, como você falou, né, que também acho que é uma palavra maravilhosa, você usou, boicote. A gente precisa falar sobre auto-boicote, né, que às vezes a gente acha assim, minha vida não tá dando certo. Por quê? Porque você não tá apostando em você, né? Assim, você não tá se olhando na sua potência. Você acredita, muitas pessoas acreditam muito nos outros e pouco em si mesmas, né? Vai, amiga, você é incrível, você vai conseguir e tal. Mas a gente não se dá essa força. E nem todo mundo consegue ter essa habilidade de projetar a força do outro. Tem gente que não consegue, tipo, olhar para o outro, você é foda. Tem gente que não tem essa habilidade. A gente tem essa habilidade, isso vem com a gente consegue projetar o melhor do outro. A gente consegue fazer o outro se ver no melhor lugar. Mas, às vezes, a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo. Ontem eu estava tomando café na Paulista com
com uma amiga de Campos também. Carol, você vai ver isso. Que engraçado poder contar isso, que isso aconteceu ontem. E aí eu falando, amiga, aquelas coisas, né, que a gente vai falando de inseguranças da gente, parará. Ela falou assim, coloca-se no seu lugar. Eu falei assim, gente, é verdade. Assim, são amigos que têm essa capacidade de colocar a gente no nosso lugar. E não é com todo mundo que essa chave vira. É uma chave que não abre qualquer porta. Então, assim, a gente precisa realmente ter pessoas que façam isso conosco. E a gente tem que criar esse hábito de, tipo, caraca, peraí, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Preciso me colocar no meu lugar. E aí você consegue produzir melhor, né? Isso, eu falo muito isso com o Lucas, né? Que a gente estava dizendo. Que o Lucas é meu melhor amigo. E quando eu vivia a minha relação abusiva, Lucas teve muita essa importância, assim, de, sem precisar dizer nada, ele me lembrava de quem eu era. Porque quando você começa, assim, ou a se perder, se despersonalizar, ou a entrar nessa vibe mesmo, assim, de culpa, de eu sou uma merda, é importante ter alguém ali. Isso é muito uma coisa que eu falo para as pessoas quando me perguntam. Eu tenho uma amiga que tá vivendo um relacionamento abusivo. O que fazer? Você não precisa dizer assim, olha, seu namorado é podre, seu marido é podre. Olha, eu saio de um relacionamento abusivo. Lembre ela de quem ela é. Isso. Sim, amiga, você é talentosa. Vamos na festa. Vamos não sei aonde. Nossa, como você tá linda. A pessoa precisa lembrar, né, assim. E eu acho que isso é uma sutileza mesmo, até nas amizades. Porque vai ficando as amizades uma grande coisa assim, de a gente mudou, mas a gente não lembra de quem a gente é, sabe? Fica assim, nós somos pessoas que estamos aqui, então se você escolheu isso, é a sua escolha, o problema é seu. E assim, não, se você escolheu isso, será que você não tá mal? Será que a você de antes escolheria, a você de verdade escolheria isso? Você antes dessa pessoa faria isso? Se submeteria a isso? Sim. Então acho que isso é importante. São muitas ciladas, né, também, né, Manu? Tem umas ciladas que a gente entra que a gente não percebe. E quando a gente vê, a gente já tá infiltrado, aquilo já tá infiltrado na gente. E é difícil de você conseguir desgarrar. Né? Por isso que é tão importante estar nesse lugar de ouvir alguém que conhece a gente. Né? Eu tenho amizades que são incríveis de 15, 20 anos. E são essas pessoas que geralmente conseguem me acessar. Porque as amizades novas já me conheceram pronto. Sim. Né? Já me conheceram Fred, doutor Fred. É diferente o tratar. Agora, quando aquela pessoa te conheceu antes de você desabrochar, essas pessoas têm muito a falar sobre quem você realmente é. Né? Isso é muito legal, você ter pessoas assim próximas. E quem não é assim, gente, você tem que correr de pessoa que não é assim, gente. Ué, pessoa que te coloca pra baixo, que é isso, mano? Que fala, tipo... E não é te colocar pra baixo verbalmente apenas, às vezes é não te tratar. Não te trata como você merece. Né? Quantas mulheres, quantos homens, né, não são tratados como merecem nas suas relações, mas aceitam aquilo porque acham que é o melhor que dá para ter. Né? Porque se colocaram nesse lugar, nessas caixas e de lá não saem. Né? E aí vem um discurso do outro que te ama e você também ama, mas é uma codependência, não é nem amor. É codependência, um depende do outro sentimentalmente e emocionalmente. Né? Porque particularmente, eu acho que amor não é sentimento, amor é uma escolha. Porque eu posso amar o meu inimigo tranquilamente, posso escolher por isso. Eu posso amar alguém que me fez mal. Então, se fosse, claro que existem relações que facilitam a escolha do amor. Você consegue amar muito mais, com muito mais facilidade a sua mãe, o seu pai, seus parentes, do que uma pessoa que você não conhece lá na Ucrânia. Obviamente. Mas existem relações que, por mais que a pessoa te deixe ferido ou tente fazer algo com você pode não devolver na mesma moeda. Porque existe amor. Sabe? Então você não vai feri-la como ela te feriu, porque existe amor. Isso também é amor. Não é ficar apaixonado, ser melhor amigo. Não. É você tratá-la sem trazer monstruosidade para aquela existência. Como? Como que faz isso? Porque pra mim só existe ou ser trouxa, ou assim, agora eu quero vingança. Como que faz isso? Eu acho que existe um meio termo entre isso, porque, cara, eu posso criar cobras e não ser picado. A que sabe, cala. Como? Quem sabe, cala. Não sei te exemplificar. Que eu acho muito difícil. Porque, cara, mas é o jogo de cintura. Você vai sair
dando tiro em todo mundo. Não vai. Entendeu? Tem pessoas que você vai ter que levar no talento. E isso também é uma forma de você não... E não só por negócios, não só por... Mas pra se poupar, né? De uma posição bélica. Cara, porque você vai entrar você tem que escolher as searas que você vai lutar. Então você vai entrar em conflitos o tempo todo. E aí fala de novo sobre auto-amor. Se eu me amo, eu preciso desse desgaste? Não preciso. Então, peraí. Eu me amo muito pra poder me desgastar. Então eu também vou amar aquela pessoa. Deixa ela lá. Uma hora ela vai. Eu tô entendendo o que você tá falando agora do escolha, porque isso é muito fino. Mas é muito refinado, é muito sutil. Isso aí são sensações. É difícil de você descrever exemplos, porque isso acontece o tempo todo. Entendeu? Tá aqui, ó, etéreo, tá acontecendo o tempo todo, mas você tem que ficar assim, gente, vale a pena, não vale? Tá. E você tem que entender o lado do outro, porque isso é importante, por mais que você precise olhar, tá, vamos virar um pouquinho a câmera pra cá. É pra Tá. Mas não justifica. Mas eu entendo. Não justifica, mas eu entendo essa atitude dele. É um trauma. Porque, cara, quem traumatiza também já foi traumatizado. Sim. E nem todo mundo, a gente volta naquilo, tem a inteligência emocional de lidar com os seus traumas, ou a oportunidade, né? Às vezes, e também, às vezes, a pessoa não quer mesmo. A pessoa, às vezes, tem a oportunidade, tem a chance, tem a forma, mas não quer. Gente que é Ica. De campo. Zica. Tem gente que é Ica. Não quer fazer, não vai fazer. Sim. E aí, cara, essa pessoa é o tipo de pessoa que você tem que deixar seguir o caminho dela. Por amor. Porque se você faz alguma coisa que tire ela dessa rota, você está impedindo que ela evolua. Sim. É a evolução dela, ela tem que passar por aquilo. Sim. Se ela não passar, eu vou passar por ela. E não é pra mim, é pra ela. E cadê o meu auto-amor? Eu vou pegar um peso que não é meu pra mim, por causa dela que não quer fazer? Não, deixa ela fazer o dela. Sim. Uma hora vai fechar essa conta, amor. Entendeu? Gente, quem tá ouvindo isso vai ter que ouvir, assim, 20 vezes isso aí. Porque isso que você tá falando, isso é muito fino, Fred. Isso é muito fino. Mano? Eu vejo isso na clínica, eu vejo isso nos meus processos. Como que eu, por ser psicóloga, tem essa coisa, né? Acho que você também, por trabalhar com cuidado, você vai se misturando, né? Você vai entendendo. E aí você chega num ponto que assim, você vai entendendo tanto a história do outro e os motivos do outro, que aí você passa por cima de você. E eu acho que o que você tá falando é essa fineza. É assim, é importante a gente entender o outro pra gente não criar essa monstruosidade. Porque às vezes a gente acha assim, fulano é um monstro. Não, fulano é apenas uma pessoa. Isso. Mas eu não tenho que me responsabilizar por isso e nem sofrer isso. Que vem dele, né? Assim, ele que se cuide. Ele que se cuide. Ele que se ame. Entendeu? Ele que se ame. Porque a gente fica se ele se amasse mais, ele não ia fazer isso comigo. Entendeu? Ele não se ama. Coitado, é um coitado. Não conheceu o alto amor, não sabe quem é. Não se autoconhece. Mas a gente fica nessa de que a gente precisa salvar o outro. Não, né? Assim, não, eu vou ensinar ele. Eu vejo isso, por exemplo, muitos pacientes que ficam ali assim, tem um casamento com um cara super podre, o cara, sei lá, é pai do filho dela, e aí o cara não faz, e aí a mulher fica assim, olha, mas você tem que fazer isso, veja bem, não tive filho sozinha, olha, é sua responsabilidade, olha, ontem você não ia... A pessoa fica ali tentando doutrinar o outro que ele não quer se responsabilizar, ele não tá afim. E uma coisa que ele sabe. Aí que você, ele sabe que ele tem que ser pai, ele sabe que essa responsabilidade não é só dela, ele sabe o trauma que aquela criança vai ter por não ter um pai presente, mas ele mesmo assim ele escolhe fazer aquilo. Sim. É uma opção, é uma escolha. Ele teve a chance de não fazer, ele quer fazer. Então, deixa ele se ferrar. Entendeu? Cuida do filho, beleza, olha, mas ou então faça com que as leis valham para aquela pessoa, porque isso é justo. O que é lei é justo. Não tá pela pensão? Cadeia nele. Cadeia nele, amor. Sim. Não tem essa. Ou paga ou é cadeia. E aí? Vai fazer o quê? Vai ter que pagar. Agora, ficar mendigando afeto, não é por aí, porque senão você começa a se autodepreciar por uma coisa que não tem esse valor. Sim. Tem coisa que não tem preço, que tem valor. Isso, tipo, cara, você é pai. Cara, pelo amor de Deus. Tudo bem que ninguém nasce aprendendo, mas, cara, você tá já com seus 30 e poucos anos. Faz seus corre, meu filho. Bora agir, bora viver. Sim. Entendeu? Bora aprender, bora ser gente, bora existir. Entendeu? Sair desse ritmo hipnótico e vambora para outros.
Essa palavra ritmo hipnótico eu achei tudo, assim, porque... Tem um livro que fala sobre isso, não lembro qual é o autor, mas fala assim, o nome do livro é mais Inteligente do que o Diabo. Eu acho que é isso o nome do livro, não me recordo bem. E é lá que fala um pouco sobre isso, sobre esse ritmo hipnótico. Vários ritmos hipnóticos que existem no mundo e que você vai tentando entender sobre isso, sabe? Porque eu acho que a gente vive, né? Eu falo muito isso, né? Assim, a partir da psicanálise, que a gente vai entrando num transe mesmo de o que são as normas e como que a gente deve querer as coisas, o que a gente deve desejar, qual é a nossa ambição, né? Eu estava esses dias com uns amigos lá em casa e a gente estava falando assim, onde você queria chegar? E você vê como que, assim, igual a gente estava falando no começo, você não imaginava que você ia chegar aqui porque isso não estava posto. Isso não estava posto. Ninguém falou assim, você pode ser médico, você pode ser manicure ou você pode ser apresentador do Netflix. Isso não estava. Então, assim, as nossas ambições, elas são limitadas, né? Assim, porque dizem pra gente o que a gente deve sentir. E com isso, molda-se também como a gente se vê. Porque a gente acaba se vendo com o olhar do outro. E quando a gente entende que o horizonte ele é expandido, ele é ampliado, e que existem outras perspectivas e outras possibilidades que tem a ver com o que você falou do queer, né? Ano passado eu fiz uma leitura dirigida de 4 livros falando sobre 4 vertentes do feminismo, e a última vertente foi a teoria queer. Tá. E eu falei sobre Judith Butler, o livro que ela escreve falando sobre isso, que embasa, né, a teoria queer. Que como que para as mulheres, esse lugar o que deve ser uma mulher? Antes era o bela, recatada e do lar. Depois era, não, a mulher que não aceita, a mulher que... E aí você só vai mudando as cobranças. Você tem que ser ou a combatente, ou você tem que ser a submissa. E onde é que tá o ser, né? Como você falou? Onde tá, cara, porque entre o branco e o cinza entre o branco e o preto tem vários tons de cinza, né? Tem cinza mais pro preto, mais pro... Então, cara, existe muitas possibilidades entre lá e cá. Não precisa ser tão polarizado assim, não precisa ser tão direita ou esquerda, tão em cima, tão embaixo. Você pode ter o que você entende como seu lado. Ser coerente, ser inteligente nas suas escolhas, ter avaliações, olhar aquela situação. Acho que tudo parte disso, sabe? E aí, se você não consegue desenvolver isso que é tolhido nesse lugar que você falou, tipo, você não pode ser isso, você tem que ser isso. Quais são as profissões desejadas na nossa fase de vestibular? Medicina, direito, engenharia. Você não podia fazer publicidade, marketing. Você não podia fazer história, ser professor. Como se... Entendeu? Então assim, cara, e aí? E aí você começa a projetar um futuro para você, futuro profissional, que vai impactar em todas essas suas outras escolhas, porque é onde vai ser a captação da sua verba, vai ser o seu exercício diário, vai ser o que você vai fazer, como você vai assinar, porque alguém te disse que você não poderia fazer, que você não teria sucesso naquilo. Né? Antes de fazer fisioterapia com 17 anos, eu queria fazer marketing. É mesmo? Meu sonho era fazer publicidade. Eu olhava assim, nossa, eu sempre fui muito criativo, né? De imaginar. E depois eu comecei a entender que eu queria eram fugas. Tudo aquilo que pudesse me tirar daquele lugar que eu estava. Então, assim, marketing não tinha em Campos. Tinha que ir pro Rio, meu sonho. Embora, sai daqui. Sabe, eu tentei ser modelo um tempo. Por quê? Porque era uma porta para poder sair. Eu queria fazer dança, para poder sair. Tudo que não tinha ali, tudo que não podia ser feito ali, eu queria, porque não era nem porque eu gostava tanto, era porque era uma forma de eu conseguir sair. Porque eu não me conformava, eu sempre fui inconformado, amor. Inconformado, eu sou enjoado desde criança. Questionava os adultos. Eu lembro de uma cena, estava conversando com meu irmão mais novo, há umas 2 semanas atrás, e aí a gente lembrando de uma cena da nossa infância, que é muito legal quando você conversa com seus irmãos sobre memórias antigas, né? E aí eu lembrando de uma cena, aí ele falou assim, irmão, você sempre foi assim, né? Você assim como? Pensante. Você é mesmo, mas por que você está falando isso? Porque eu lembro quando a gente era criança uma vez, você ouviu... Você ouviu o papai falando uma coisa sobre separação, que a mulher separou do cara, e ela era isso, ela era aquilo, não sei o que lá.
e você ouviu aquilo e falou assim, ué, mas que eu nasci numa igreja batista, né? Ué, mas a Bíblia não fala isso, 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 isso? Então ela pode. Aí todo mundo assim, sei lá, 10 anos. Então, assim, eu sempre fui questionador. E aí depois eu tomei um esporro por causa disso, porque eu questionei o que tinham me ensinado. Gente, se me ensinaram uma coisa, aí que tá, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Né? Porque eu ouvi que era certo fazer de uma forma, mas eu vi as pessoas agindo de outra maneira. Então, peraí, me deu confusão. Vou perguntar, não falei por mal. Mas assim, me ensinaram isso na igreja. E vocês praticam isso? Quem que tá certo? E aí aquilo cria um constrangimento para os adultos, porque você né? desvela a hipocrisia, né? Assim, Exato. do que isso que você está falando é apenas bonito, mas não é o que vocês estão praticando, né? E aí? E uma criança, a gente tem que entender que uma criança, ela tá... É uma esponja, amor. Dá um load 24 horas por dia, o tempo todo. Peraí, ele vai fazendo associações. Crianças têm emoções, né? Tem fases, tem absorções, estão se entendendo, estão se conectando o tempo todo, né? Entender as crianças como pessoas que estão em formação é super importante para termos adultos saudáveis. Eu vejo muito isso das crianças, né, que você estava falando. As pessoas, eu sinto que as crianças são os sujeitos mais negligenciados da sociedade, né? Porque entende-se isso, que criança não é gente. Não é gente. Criança não... Eu ouvi muito isso, não tem querer. Não tem querer, criança não tem que querer. Gente, eu ouvi muito isso, criança não tem o que querer. E assim, você tem que seguir, né? E aí a gente fica, né? Tem umas teorias da psicologia, eu nem sou fã disso, mas da coisa da criança interior, né? A psicanálise entende do infantil, né? Assim, o que é isso? Porque o infantil em nós, gente, é muito potente. O infantil, ele é o criativo, o infantil, ele é o inventivo, ele é o lúdico em nós, ele é o prazer. Porque a criança é isso, ela tá ali descobrindo, tudo é uma novidade, tudo é gostoso, tudo é maneiro. E a gente vai perdendo isso, a gente topa coisas assim, isso é o que tem que ser. É isso é o que tem. E assim, a gente viveu uma vida, é o que tem, é isso. Esse relacionamento. Mas pelo menos ele não me bate. Começa uma barganha por coisas que são fundamentais. E ele, como assim não te bate? É um favor dele? Isso é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. É um favor no casamento você não apanhar, ele trocar a fralda do filho, é um favor. Um paizão. Se o homem troca a fralda, é um paizão. E isso vai fazendo com que isso que você falou, né, antes você vale isso? Você precisa disso, né, assim. E quem é você na jogada? Né? Eu gravei com a Tamires, no episódio que já saiu por aí, a Tamires Rauch, e ela fala muito sobre relacionamento, e ela fala assim, muitas mulheres se perguntam, ele não me assume, ele não quer ficar comigo. Você quer ficar com ele? Porque a gente fica nessa coisa, né, assim, como o nosso infantil é negligenciado, negócio que você estava falando, né, quando você estava falando de Campos, eu fui uma criança viada. E como que isso é cuidado? Como que isso é cuidado pelas pessoas? Não é cuidado, imagina, não existe, isso não é nem falado. Isso não pode ser falado, isso é escondido, ainda mais, como eu falei, num núcleo eclesiástico, né, onde você é filho da diaconisa, né, onde as pessoas têm um cargo na igreja, as pessoas estão vendo a sexualidade daquela criança desde muito sempre. Né, estão vendo, ou se não estão vendo, pelo menos assim, em algum momento aquilo está sendo visto por outras pessoas. Alguém percebe, né? E aí isso não é falado, a pessoa não tem um acolhimento e fala assim, vamos entender isso juntos. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu medo? Entendeu? E essa segurança familiar é coisa nova, gente. Isso é coisa nova, isso é coisa recente. E as que são antigas são fora da curva. São fora da curva isso, sabe? Famílias que puderam e que podem conversar abertamente sobre o sexo, sobre escolha. Fora da curva isso, cara. Isso é incrível. São pessoas que têm muito mais possibilidade de terem uma saúde mental que outras não vão poder ter. Sim. Que tiveram que ter enfrentamentos muito dolorosos para poder se encontrarem, né? Então, essa coisa de entender as crianças e a adolescência como uma fase muito importante de formação e não tolir essas escolhas é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acredito que eu alcancei um potencial de ser que muitas pessoas não vão poder alcançar porque não tiveram incentivo ou oportunidade. Sim.
Eu tive alguns e não tive outros, mas esses outros eu supri de outras formas. Mas nem todo mundo vai conseguir. A realidade é essa. Nem todo mundo vai conseguir. Tudo que eu quiser. Gente, também calma. Calma, que isso também é muito vendido. Essa coisa tipo, tudo que você quiser você vai conseguir. Não é, gente. Não é assim. Tem um fator sorte, tem um fator oportunidade que não é para todos. Às vezes você é bom pra caramba, super talentoso, super talentosa, mas infelizmente ninguém te viu ainda. Talvez isso pode ser pode ser até daqui a pouco. O que é importante é a gente ter essa capacidade de recalcular rotas. Não deu certo agora, peraí, por onde que eu posso dar certo? Por aqui, por ali? Onde que eu tenho que estar? Se planejar para poder você ser visto. Se você é uma pessoa artista, esteja em lugares onde pessoas que são como você estejam. E às vezes isso é difícil. Então, às vezes não é para todo mundo a oportunidade, mas ela também pode ser criada, eu acho, sabe? Tem coisas que podem ser criadas, pensadas. São mais difíceis para uns e mais fáceis para outros, mas pode acontecer. O que não pode acontecer é se manter nesse lugar de tipo, isso não é para você. Que a gente aprendeu lá quando eu era criança, lá quando eu era adolescente. É para mim, sim. Porque eu quero, porque eu posso, eu vou conseguir. Mas calma, eu vou conseguir como? Com estratégia. Não é só vivendo. Tem que parar para poder pensar a mão na massa, amor. E isso, a gente estava falando com a Mac, né, no episódio que a gente gravou com a Mac, sobre essa coisa do que a Mac não fez faculdade, ela foi no caminho que, assim, todo mundo ouve, você tem que fazer faculdade para dar certo. Ela não fez faculdade, ela tem um olhar super artístico, um olhar autêntico, e ela foi acontecendo na vida. E ela tava falando exatamente isso que você falou, assim, eu fui um caso, não é assim pra todos. Então, assim, ela tava dizendo exatamente o que você falou. Você falou assim, eu não acredito nessa de que você tem que ir, não desista nunca. Pera, tem coisa que falou assim, não, tem que desistir, não é por aqui, é por outra coisa. Recalcular a rota. E isso que você tá falando traz uma coisa muito pra quem tá assistindo, gente, que eu falo muito lá na internet, no Instagram, que é a saída individual. Tem coisas que são suas, que o babado é seu, assim. Você que vai recalcular, calcular e dirigir. Mas é preciso uma pavimentação que seja coletiva. Porque, assim, é preciso que as pessoas todas estejam de olho. Assim, essa criança aqui é boa nisso. Então, deixa eu apresentar um curso de artes para ela, em vez de entuchar ela na faculdade de engenharia. Tá vendo? Né? Assim, a gente precisa ter todo mundo. Porque, às vezes, você tá vendo aí, você pensa assim, isso pra mim não, porque eu tô de boa na minha profissão, eu tô vivendo um relacionamento saudável, então isso que vocês estão falando não é pra mim. Mas afina o seu ouvido, assim, o seu olhar para as pessoas que estão ao redor. Potencializar talentos. Né? Você viu que aquela pessoa, poxa, essa menina aqui nossa, ela gosta de instrumento. Por que não? Sim. Por que não fazer? Deixa ela tocar. Vai que, não sei. E se não der, pelo menos ela aprendeu, gente. Entendeu? Eu acho que a gente coloca essa coisa da oportunidade num lugar muito assim, muito raro, muito quase que místico, assim. A oportunidade é um olheiro do programa da Xuxa vir assim, a oportunidade às vezes é seu vizinho, e sabe? Às que tá ali vezes esses projetos são projetos que implantaram pra gente. Você só vai se você for pra Globo. Entendeu? Aí você não vai pra Globo, você vai... Gente, não é assim. Às vezes nem tudo é como a gente pensou que fosse. Sim. Existem muitas vidas. Geralmente não é. A verdade é essa. Geralmente não é como a gente pensou que fosse. Mas existem coisas que são muito próximas e é que você tem que encontrar felicidade naquilo também. Naquilo também. Não é só aquilo que você imaginou que fosse exatamente perfeito, milimétrico. Às vezes, cara, às vezes não vai ser um triângulo perfeito, vai ser um triângulo estranho. E aí? Você vai jogar tudo fora porque não foi? Não, eu vou me adaptar àquilo. Eu vou florescer onde eu fui plantado. E entender isso, essa coisa, o terreno das possibilidades, é uma coisa que não tá claro. Parece óbvio, mas não tá claro para as pessoas. Porque não é falado, mano. Ninguém fala assim, olha, você tem talento, você não tem a oportunidade. Qual é a possibilidade que você pode ter? Entendeu? Aonde você pode alcançar? E aí de lá você projeta outras coisas. Mas vamos chegar aqui primeiro? Planejamento. Eu vejo isso muito nos jovens hoje. Acho que a internet facilita isso também, né? Pessoas jovens que vêm assim, eu tô vendo o cara que tá lá no Instagram, ele já aconteceu, eu quero ter aquela vida. Mas pera, vamos começar aqui? O que você pode fazer aqui? Tá, aquela vida, vamos deixar isso no radar. Seria influenciador de quê? Você vai influenciar o que com quem?
E o que você pode influenciar as pessoas? Eu ia falar isso, e ainda bem que você voltou nisso, do influenciador de que... Porque eu tava lembrando, quando você tava falando do... eu fui fazer dança porque eu queria era sair. A gente na psicanálise entende essa divisão entre demanda e desejo. Que assim, às vezes as coisas que a gente quer, não é isso que você quer o que tá por trás. Exato. E isso em tudo, né? Tipo assim, eu quero muito fazer engenharia. Você quer fazer engenharia ou você quer satisfazer seus pais? Eu quero muito ser modelo. Você quer ser modelo ou você quer sair daquela bolha que você vive, daquela cidade? Eu quero muito que esse homem queira namorar comigo. Você quer que esse homem queira namorar com você? Ou você quer uma legitimação de que você vale? Entendi. Então, entender Perfeito. isso Nossa, é muito... A gente tem a ver com sair do ritmo hipnótico. Assim, eu quero isso. Mas porque talvez a via, que é isso? A via que você saiu de Campos não foi sendo modelo nem fazendo dança. Nada. Foi outra via. Medicina. Nem imaginava fazer medicina na vida, gente. E que é isso, assim, tem outras vias. E talvez a via seja a via do tesão. Porque é isso, você foi fazer medicina no seu tesão. Você acreditava naquilo, você queria aquilo. E você foi. E é isso. E quando foi, foi. Faz todo sentido pra mim, mano. Eu adorei aprender isso, gente. Psicanálise é tudo, É gata. tudo. É tudo. E falando disso, de demanda e desejo e direcionamento, que acho que é isso que a gente tá falando, vamos aqui agora para encerrar nosso momento. Tão rápido. Rápido, né? Fofoca antiga para contar. Dona aqui, tricotando. As voltas do Penha Pecuária. Meu Deus, entendeu? Você andou Antônio. muito no 7? Andava muito, no 7. Menina, lá na 28 de março. Eu ia pra escola eu no estudava lá perto do campo do Americano, lá em Guarulhos, amor. Pegava um ônibus pro centro e outro do centro pro colégio. O povo acha engraçado que eu falo hoje na internet Topic, e que é uma coisa de campus, é pegar Topic. Nossa, muita coisa, gente. Vanzinha escolar. É um transporte da escola. E vamos agora responder um conselho, um pedido aí, que alguém vai trazer um dilema amoroso aqui pra gente. Vamos lá. Vamos ver um dilema, um caos. Cadê? Deixa eu achar aqui. O que será que é, gente? Ela tem cara de ruim, tá? Ela tem cara de que pegou a pior pergunta pra mim. Cadê? Eu não tô nem achando aqui onde é que tá no grupo. Pergunta. O cara diz que quer estar comigo e que gosta muito de mim. E detalhe, ela botou o gosta muito de mim entre aspas. Tá vendo? Botou gosta muito de mim. Eu acho simbólico, mas eu já falo, é minha análise. O cara diz que quer estar comigo e que gosta muito de mim. Porém, não move uma palha para estar comigo. Às vezes me trata super mal porque prefere sair com os amigos. O que você diria para essa pessoa? Esse dilema que ela tá vivendo. Que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa. Cara, se ele gosta... Cara, eu acho assim, existem várias formas de você demonstrar o gostar. Primeiro que ela já coloca esse gostar em aspas. Então, amor, você já tá duvidando desse gostar. Exatamente. Senão você não tava nem perguntando. Beleza? Já começa por aí. Será que ele gosta mesmo? Você já sabe a resposta, né, amor? Então, a partir daí, já começa a agir. Porque provavelmente você já sabe que ele não gosta tanto de você assim. Ele pode gostar da sua companhia, ele pode estar acomodado, ele pode estar curtindo o momento, mas será que vocês estão na mesma intensidade? Às vezes é uma questão de alinhar expectativas também. Às vezes ele quer você para uns momentos, ele quer manter lá a vida dele, os amigos dele e tal. E você, o que você quer? Você quer estar com ele ou você quer estar ou você quer ser valorizada? Você quer esse valor de alguém que goste muito de você? Começa por aí, a analisar esse gostar, né? O gostar dele, gostar de você mesma. E segundo ponto, fazer o quê? O que te traz conforto nesse momento? Como você gostaria de ser tratada? Ele te trata como você gostaria de ser tratada? Acho que não, né? Então, se não, se posicione, se ame como você gostaria de ser amada. E aí depois você vai poder ter parâmetros para falar assim, não, eu quero isso, não quero isso, realmente isso não vale a pena. Então, assim, tenha mais amor próprio e olhe para ele com amor também e fala assim, cara, esse cara não me merece. Ele não é do tamanho desse projeto. Muito bom, muito bom. É isso. Acho que, porque isso tem muito a ver com o que você estava falando comigo da intuição. Que é uma coisa que eu falo muito também, né? Assim, e a intuição, ela não tem nada de mística. A intuição
É que a gente sente, assim, é isso. Tá nos poros, assim. Isso. Porque quando ela escreve isso, eu achei muito simbólico. Ela já tá... Aspas. Imagina. Já é assim, não já é uma conversa citação, dele. E isso é a intuição. É assim, E outra coisa também, sentindo. cara, quais são os valores dele sobre a amizade? Às vezes, realmente, os amigos dele são a família dele. Então, às vezes, você também não tá nesse patamar de importância que você acha que você tá na vida dele. E será que ele já tentou te falar isso de alguma maneira e você não entendeu? Ou ele está sendo realmente um cafajeste de nunca ter aberto o jogo? Por isso que eu falo assim, tem que olhar pros dois lados. Olha pro lado dele. Será como que ele tá? Não sei, é uma possibilidade. Então, acho que a gente tem que analisar todos os lados. Às vezes ele já tentou te falar que ele não quer uma relação, ele quer ficar, ele quer uma coisa esporádica, e você tá buscando uma outra coisa. E às vezes essa outra coisa não vai enrolar com ele, vai enrolar com outro cara. E será que você tá afim desse outro cara? Recalcular rotas, gata. Sim. Isso, assim, se ela já sentiu que o cara, ele não tá tratando, como você colocou, ela como ela gostaria, de que vale ele assumir ela? Exato. Ela vai querer um cara que tá ali meio pela metade? Isso, então... você quer ele por ele ou por como ele te trata? Porque como ele te trata não é. Ele é um troféu tão valioso que você quer ele por causa de quê? Por que você quer tanto ele? Pra poder valer o quê? Qual é o preço que esse cara tem pra você? Ele é tão valioso assim a ponto de você se submeter a estar sendo tratada como você não quer pra poder estar com ele. Tem que ser ele. Já fica aí, dica de análise. Pense aí e eu vou dizer reto, manda esse homem embora, arruma outro, próximo. Vaza, gato. Next. Próximo. Fred, muito obrigada. Amor, eu que amei. agradeço. Viu como passou rápido? Passou rápido, eu amei o convite. Vamos gravar outro agora, próximo. Vambora, vai. Obrigado, amei. Sucesso! Agora eu quero ver aí, ó, seu programa aí agora no ar. Já tá, gente, já tá no ar. Assistam Queer Eye Brasil. Tá lindo o programa. Comentem aí, comentem nas redes. Sigam o Fred. Sigam, Fred Nicastro tá por aqui, tá onde? Tá aqui? Rede, vai estar aí embaixo de você. Em algum lugar. Então, sigam, vamos conversar lá no meu Instagram. Eu falo sobre isso que a gente conversou aqui, sobre vida real, sobre verdade, sobre amor, sobre alto amor. E sobre mim também, porque eu dou close. Entrega beleza. Entrega beleza. Gente, até o próximo. Muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo.